Olá pessoal, tudo bem? Vocês aí que são seguidores da ProSamara, que ensina vocês sobre o marketing. Sou o Tadeu Campos e vou estar aqui para falar com vocês sobre os fundamentos da empresa dos sonhos. Nesse momento, a gente vai falar aqui um pouquinho de como é que essas empresas bem-sucedidas conseguiram se estruturar para que tivesse realmente esse contato, essa forma de gerir o negócio. Nossa programação para hoje é falar um pouquinho de quem somos, né? Quem sou eu, para vocês entenderem um pouco da minha jornada, falar um pouquinho também dos objetivos, né, principais do negócio, e a gente vai falar também de como que é para ter, né, como ter minha empresa dos sonhos. Esse daí vai ser o ponto fundamental e o papel do líder no negócio. Bom, nosso propósito, o propósito meu, né, da minha equipe, é contribuir no desenvolvimento pessoal e corporativo de forma sustentável, compartilhando conhecimentos. Esse é o nosso propósito. E vocês vão ver que também é muito importante qualquer empresa ter propósito para que você tenha um sucesso maior. Explicar o porquê que você está gerindo a empresa dessa forma. Bom, eu sou Tadeu Campos, eu sou administrador de empresas, eu tenho graduação na área de administração, tenho um MBA na área de comércio, né, e vendas, tenho alguns cursos, né, tanto em certificações internacionais de mentoring, certificados em inovação, cursos de criatividade, tudo isso complementa essa bagagem que eu tenho para trazer para vocês e compartilhar tudo que eu sei. E também a parte de modelagem de negócios, junto com a parte financeira. No Sebrae eu atuo desde o ano de 2012. O grupo do qual eu faço parte, que é a Multicampus, a gente tem mentores que são focados no desenvolvimento das potencialidades humanas com benefícios sistêmicos, né? Tanto na vida pessoal como na vida profissional. Assim, a gente não consegue separar um do outro. E esses fundamentos são adquiridos aí em vários anos de estudo e a gente tenta sempre levar o máximo de valor para os nossos clientes. Bom, nessa experiência que eu tenho, desde 2012, quais são assim, os principais problemas que a gente vê na empresa? E tenta me dizer depois se você se identifica com eles. A maioria das empresas não tem indicadores financeiros e contábeis, não tem um orçamento financeiro, não tem estratégia de vendas e também não tem uma estratégia de formação de preço de vendas, além de não ter uma estratégia de crescimento de longo prazo. A maioria das empresas está muito focada em resolver os problemas de hoje. Então, você está trabalhando hoje para resolver problemas de hoje mesmo. Essa falta de visão de longo prazo, aonde você quer chegar, faz com que o negócio acabe não tendo uma longevidade. E isso é mostrado nos dados. Infelizmente, cerca de 80% das empresas fecham com 5 anos. Então, se a gente tem 10 empresas, de 10 de vocês que estão assistindo, apenas 2 vão ficar com o negócio aberto por mais de 5 anos. É um dado muito, muito pesado, é muito forte isso. E aqui tem algumas notícias, né, que resultam nesses problemas. Durante a pandemia, foi colocado aí que 600 mil empresas fecharam as portas. E a maioria dessas empresas no setor de comércio. O Sebrae aponta que essa maior mortalidade vem justamente dos setores de comércio e devido agora à pandemia, potencializou ainda mais. Então, é muito importante que vocês tenham segurança nas suas empresas. Como vocês vão fazer para suas empresas terem um sucesso maior? Ainda segundo o Sebrae, a maior causa das mortes é a falta de conhecimento empresarial para monitorar os resultados financeiros e buscas de estratégias. Perceba, o maior problema da empresa está justamente no gestor. Infelizmente, a educação brasileira não tem focado muito a parte de empreendedorismo. O empreendedorismo entrou no currículo ano passado. Existem poucas formações de empreendedorismo no Brasil. O Sebrae, inclusive, é responsável por uma formação muito interessante, que é uma formação da ONU, que é o Empretec. Samara também é Empretec. Eu fui Empretec, também sou Empreteco, né? E tem outros que fazem. É um curso muito interessante para você perceber como é seu comportamento baseado nos comportamentos dos empreendedores. No entanto, a gente tem que mirar no futuro, né? Pensar no futuro. E aqui estão algumas das 10 empresas que mais cresceram durante a pandemia.
Mercado Livre, iFood, Amazon, Banco Inter, Magazine Luiza, Nubank. A gente tem outros exemplos. A própria Azaleia cresceu muito no processo, com a mudança de estratégia. A gente tem algumas outras empresas que também cresceram bastante. Então, mesmo na crise, existe a possibilidade de crescimento. Não pode ficar achando que não vai crescer porque tem crise. É entender o mercado e buscar o que vai fazer. Nessa visão de futuro, o que é que eu quero trazer para vocês? O entendimento dos indicadores para a tomada de decisão, planejamento financeiro e orçamento, né, gestão dos custos, estabelecer também soluções com parceria de mercado, estratégia de precificação e estratégia de crescimento e visão de longo prazo. Esses são os pontos que a gente tem que ter. Aqui no Brasil, existe a Fundação Nacional de Qualidade, da qual eu sou avaliador. Trabalhei pelo Sebrae em parceria para poder fazer avaliações de empresas que estavam participando desse prêmio. Era o prêmio MPE. A gente fazia uma avaliação nas empresas para poder colocar quais são os pontos que ela tem. Perceba que o desenvolvimento da empresa está ali em volta a aprendizado organizacional e inovação. Isso que está englobando tudo. É a parte que está por fora aqui, né, da nossa empresa. Então, a partir do aprendizado, você consegue trazer inovação para sua empresa e gerar valor. Ponto. Sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Precisa ter adaptabilidade para poder moldar-se ao mercado. Pensamento sistêmico, que é o pensar no todo da empresa. O compromisso com as partes interessadas. Você tem que ter uma relação de confiança com todas as partes interessadas no seu negócio. Liderança transformadora. O papel do líder é muito importante, porque você precisa desenvolver as pessoas que estão na sua empresa. Orientação por processos. Entender que para você medir o negócio funcionando, você tem que ter processos estabelecidos. Não pode ser uma coisa aleatória. Então, muitas vezes acontece que na empresa a gente fica preocupado com uma pessoa sair de férias, porque só fulano sabia fazer aquilo. Então, não existe um processo criado para isso. E isso tudo vai resultar na geração de valor da sua empresa. Então, esses são os critérios que são avaliados para que você veja se a empresa tem uma gestão de qualidade ou não. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Michael. Ele escreveu um livro que é o Mito do Empreendedor, e ele faz uma relação muito interessante dessa construção do modelo de negócio, dessa construção da empresa. E ele coloca que tem pontos essenciais. O Jim Collins também traz pontos essenciais que são no livro As Empresas que Duram, né, feitas para durar. Todas as leituras que a gente tem, todo o conteúdo, vai muito nesse desenvolvimento sustentável. E a base, a essência disso tudo é ter um propósito de negócio, ter valores bem fortes, bem definidos, ter uma visão de longo prazo e ter sistemas para poder gerenciar isso. Então, esses são os princípios para que você tenha uma empresa de duração longa, uma empresa dos sonhos, uma empresa que funcione bem. Para falar um pouquinho sobre propósito e valores, eu vou trazer um pouco aqui o livro Comece pelo Porquê, que é do Simon Sinek. Ele fala o seguinte: os grandes líderes pensam, agem e se comunicam da mesma forma. O que eu fiz foi codificá-la e o resultado é provavelmente a ideia mais simples do mundo. Vamos analisar essa frase dele junto com a arte que a gente tem aqui do lado, que é o começar pelo porquê. A maioria das pessoas fala o que faz, mas não sabe, às vezes, o porquê que está fazendo aquilo. Sabe aquela repetição de você fazer sem ter pensado, entrou no modo automático? Então, isso daí é o que a gente sabe, o que a gente faz. A gente também sabe como que a gente faz, mas a gente não tem ideia, às vezes, do porquê que a gente está fazendo. Então, esse começar pelo porquê é da essência, da causa, do propósito mesmo, né? Do para que eu estou fazendo isso. Então, é entender e estabelecer o porquê. Eu indico a leitura do livro para que vocês tenham essa ideia de saber o porquê. Depois a gente vai falar um pouquinho do como. O como está relacionado aos valores, né? Então, como é que eu faço o negócio? Valor tem aqui um conceito que valor, enquanto ética, refere-se ao grau de importância de alguma coisa ou ação humana,
com o objetivo de determinar quais são as melhores ações a serem tomadas para o bem comum, ao qual a melhor maneira de viver numa comunidade, em sociedade, ou para determinar a importância de diferentes ações. E aqui eu coloquei alguns valores que tem, né? Valores sociais, valor comum, governo, nacional, modernidade, coisas públicas, cidadãos. Então, assim, são palavras que você vai ver muito aí nos valores. Honestidade, foco no cliente, isso tudo são valores. Qual é a grande questão? Que até uma reflexão que o Simon traz no livro dele. A gente tem que transformar os valores não em adjetivos, mas esses valores têm que ser verbos de ação. A gente não pode chegar para uma pessoa e falar com ela, olha, seja uma pessoa que tenha mais compromisso. Isso daí é uma característica. Mas quais ações você quer que ela tenha para que você perceba que ela tem mais compromisso? Então, traga isso aí para quando formular os seus valores, você ter isso bem definido, bem estruturado. Transformar sempre o adjetivo num determinado verbo, uma ação, uma frase. Como é para você ter honestidade? Como é para você gerar valor na vida das pessoas? Como é para você fazer com que o teu negócio tenha esses valores fortes? Então, a gente está aí no como, né? Como é que a gente vai fazer? São as regras, o que é inegociável para você. É saber o que você está fazendo de fato, baseado nos seus valores, para que você consiga estabelecer aí um vínculo do o porquê que você faz com como você faz. Uma outra coisa que a gente tem é entender aí o que, né? Que é o negócio em si. O que o negócio faz? O que é que você oferece? Como é que você resolve o problema das pessoas? Então, o negócio é toda atividade que tem uma aquisição de renda, né, entrega de bens, trocas, partilha. Em ocasiões é chamado de negócios a entidade privada, que foi criada com essa finalidade. Existe a questão jurídica, que é a empresa em si, formalizada, ou negócio. Tem gente que tem negócios informais, mas existe uma troca. Tem a pessoa que, às vezes, faz uma faxina na sua casa. Ela está estabelecendo uma relação de negócio. Você está se beneficiando do serviço dela e ela está tendo a renda a partir disso. Tem empresas que são fundadas e tem toda a estrutura jurídica. Mas aqui a gente vai pegar só a questão mesmo do negócio, para entender que é essa troca. Então, além de por que você faz, como que você faz, é o que você faz. Essa é a parte do negócio. No negócio, você tem que pensar que é a forma de você expressar o teu propósito. Então, por que você faz o negócio dessa forma? Né? O que você está fazendo é dessa forma porque tem um como, porque tem os seus valores, e antes disso tem um porquê. Então, entender sempre essa linha de raciocínio. E pegando em negócios, eu vou botar aqui o nome de algumas empresas, né, as marcas de algumas empresas. Essas são empresas que são consideradas empresas dos sonhos. O Boticário, Subway, Cacau Show, Colchões Ortobon, a MPM, McDonald's, Jet Óleo, Kumon, BR Mania, Wizard. O que essas empresas têm em comum? O que você olhando para elas, você percebe que elas têm em comum? Além de serem grandes empresas, elas também são modelos de franquias. E é isso que a gente vai falar um pouquinho. E aqui eu vou repetir para a gente pegar e entender como é que isso tem relação com algumas questões aqui que a gente viu antes dos fundamentos de gestão. Por que essas empresas duram? Elas têm um desenvolvimento sustentável, elas têm um pensamento sistêmico, elas têm adaptabilidade, elas têm compromisso com as pessoas, elas são orientadas por resultados, tem um líder que transforma e ela gera valor na vida das pessoas. Todas as empresas que têm uma estrutura, ela consegue ser um modelo de franquia. Então, vamos pensar aí em como você tornaria a sua empresa um modelo de franquia. Aqui eu vou falar com vocês o seguinte: o Brasil é um país que tem realmente muita criatividade, mas tem um baixo nível de inovação. O japonês, por exemplo, ele não é tão criativo, mas ele consegue ter uma inovação muito forte. E aqui foi uma palestra que eu estava assistindo, que foi do Sebrae, né, falando sobre o Empretec. E aí o economista falava sobre a falta de ambição do brasileiro. Aí tem um ranking que ele coloca, por exemplo, que a Romênia é que eles têm
que querem criar, no caso, né, empresas, empreendedores que esperam criar 6 ou mais empregos em 5 anos. Ou seja, empresas que querem crescer. Se eu quero ter mais funcionários, quero ter mais pessoas trabalhando para mim, é porque eu quero que minha empresa cresça. Eu quero que a empresa não dependa só de mim. A Romênia está em primeiro lugar e o Brasil vai estar lá em último lugar, né? Então, assim, 6 ou mais, a pessoa só quer 4 empregados. Ela não quer mais do que isso. Isso daí é preocupante. É uma empresa que não quer crescer. Falta ambição, falta vontade, né, de ter uma empresa maior. E aí você tem que pensar gigante, não é nem pensar grande. Porque se você tem um negócio, você quer que sua empresa cresça, você tem que mudar primeiro o seguinte paradigma. Você não tem um negócio para ter um emprego. Você tem um negócio para prosperar. Então, essa tua empresa tem que ter uma estrutura para isso acontecer. E agora a gente vai pensar em como transformar a sua empresa num modelo de franquia, né, de ser essa empresa dos sonhos. Imagine, pense, como seria montar 5.000 empresas como a sua. Ter lá um mapa, né, com os alfinetezinhos da empresa em vários lugares. Como é que você se sente nessa situação? Como você pensaria dessa tua empresa hoje estar em 5.000 lugares diferentes, ter 5.000 unidades? Você fica preocupado? Você acha que não vai dar conta? Isso está muito relacionado ao como você faz negócio hoje. Se a tua empresa depende de você para tudo, realmente fica complicado. Vai ficar bem complicado você conseguir crescer. Não dá. Principalmente no modelo tradicional. Se a gente pensar nos modelos digitais, a gente ainda consegue ter essa estrutura porque você tem uma equipe reduzida e consegue vender muito pela internet. Mas pensando em negócio local, portas abertas, a estrutura muda completamente. Então, para fazer isso, a gente tem que ter alguns passos. E é disso que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Primeiro passo é ter uma visão de futuro. A gente precisa ter uma visão clara de futuro. Essa imagem eu acho muito bacana porque ela mostra aí um terreno bem seco e na lente aí do empreendedor ela consegue ver que esse campo vai ficar verde. Então, isso é ter visão de futuro. É aproveitar as adversidades para que tire proveito disso, para que você consiga superá-las. Tem uma frase do criador da Alibaba, né, do AliExpress, na verdade, que ele fala que se ele concorresse pelos próximos 2, 3 anos, ele sempre perderia, mas ele estava sempre vendo no futuro, ele estava sempre pensando muito à frente. Então, como é que a gente vai fazer com que esse campo seja de fato verde lá na frente, nesse terreno árido se torne verde? Você tem que pensar muito bem aí como é que você tem a tua estrutura de negócio. Você já pensou onde é que você quer chegar com o teu negócio? Né? Como é que você vai fazer para chegar nesse modelo? Como é que tua empresa vai funcionar? Né? Onde é que você quer estar? Pensa nesses pontos para que você comece a estruturar teu modelo de negócio com essas premissas, com essas condições. Então, ter a visão de futuro clara é importantíssimo. Porque se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, esse modelo, né, de você pensar para frente, você vai conseguir ter realmente um diferencial. Você vai começar a tomar decisões hoje, baseada em onde você quer chegar no futuro. Um outro ponto importante, depois de você estabelecer qual é o futuro da tua empresa, né, sonhar aonde você quer chegar, é a gente pensar na estrutura. Primeira fase de pensar na estrutura é baseada nesse livro, que é o Business Model Generation, que é você criar o seu modelo de negócios. Inclusive, esse template aí do Business Model Canvas está lá no meu Instagram, e se você quiser, é só seguir lá, né? Tem lá um link na bio que você pode baixar ele para você fazer o seu próprio modelo. E ele tem bem detalhado o que é cada um dos pontos. Olha só, você vai falar um pouco aí de qual é a proposta de valor. A proposta de valor está muito ligada ao teu propósito. Né? O que é que você agrega de valor na vida das pessoas? O porquê que você faz o que você está fazendo? Por que o cliente compraria na tua mão e não compraria na mão do concorrente? Quais são os canais? Né? Como é que você faz para a tua proposta de valor chegar até o teu cliente? Como é que você faz para que você consiga entender quem é esse cliente e como chegar nele de uma forma melhor? Então, você precisa entender os clientes. No segmento de clientes, você vai listar se são, na sua maioria, homens, se são, na sua maioria, mulheres, qual é a faixa etária dele, o que é que eles estão
pensando qual é a faixa de vida deles. São pessoas mais jovens, são pessoas mais estruturadas, como é que é? Como é seu cliente? Tem que pensar e criar essas condições aí para entender qual é o seu cliente. Outro ponto é como você vai se relacionar com o seu cliente. O atendimento vai ser presencial, o atendimento vai ser todo online, como é que isso vai ser feito? No outro lado, a gente tem quais são as atividades chaves, quais são as tarefinhas, né? O que é que eu preciso de fazer de ações no meu dia a dia para que meu negócio funcione? Então, como é que eu faço? Quais são as atividades, as ações que eu tenho que fazer para minha proposta de valor passar pelos canais, chegar até os clientes e também eu manter o relacionamento. Então, eu tenho que pensar nessas atividades. No meu caso, tenho que produzir conteúdo, tenho que atender os clientes, tenho que fazer relatórios das consultorias, tenho que participar de eventos para poder estar divulgando o meu trabalho. Então, isso daí tudo são atividades que eu tenho que fazer para que o meu negócio funcione, meu negócio rode. Quais os recursos chaves? Eu vou pensar aqui no meu negócio. Quais são os recursos? Eu preciso ter um computador interessante para poder conseguir fazer o trabalho de forma rápida. Meu celular tem que ter capacidade de entrar nas redes sociais para poder eu também estar divulgando o meu trabalho. Eu preciso ter acesso a alguma ferramenta específica. Então, eu tenho software de gestão. Esses são os recursos que eu preciso ter. Eu preciso ter conhecimentos técnicos, know-how em algumas áreas para poder fazer isso. O outro são as parcerias. Quem são meus parceiros? Samara está sendo uma parceira. Ela me chamou para fazer um link com vocês, porque faz parte tanto do meu negócio como do dela, tratar de negócios. Então, a gente tem essa parceria. Tem o Sebrae, da qual eu sou credenciado. Também é um outro link que eu tenho aí. É um outro parceiro. Tem a Lissandra Passos, que é minha parceira do programa que a gente faz, que é o Transformação pela Liderança, que também é um negócio que a gente tem. Então, aí já é um canvas à parte, já é um outro negócio. E tem aí embaixo, que vocês estão vendo, a parte financeira. Para eu bancar tudo isso aí, qual é a minha estrutura de custos? Eu pago aluguel, tenho que ter internet, tenho que pagar pessoal, tenho que pagar a parte de marketing, então eu tenho que bolar aí essa estrutura toda. Quais são minhas fontes de receita? Eu só tenho a venda do produto, eu tenho assinatura, a pessoa paga todo mês para poder usar os meus serviços, eu faço um acompanhamento por sessão, então é entender, né, como você vai ter esses modelos aí para você criar isso. Pensando, então, em ter o seu modelo de negócio criado, você tem agora que pensar que o negócio tem 3 etapas principais, né? Ele tem 3 níveis. Deixa eu beber uma água aqui, se hidratem, que faz muito bem. Hoje eu bebi pouca água, acabou que deu uma dorzinha de cabeça. Tem 3 níveis de gestão. A gente tem um primeiro nível, que é o nível estratégico, você tem um nível tático e tem um nível operacional. No livro também do Michael, que é o Mito do Empreendedor, ele fala que normalmente o empreendedor abre a empresa e ele fica muito no nível operacional e realmente a gente não consegue crescer. Se a gente tem que fazer tudo, você é o executor, você faz tudo por curto prazo, tudo ali de forma muito rápida, acelerada, porque tem que resolver, você não pensa o onde e como, você não estrutura muito, você não tem ali o papel do administrador, que está vendo como é que as coisas estão funcionando, como ver se aquilo está funcionando da forma correta, onde é que pode melhorar, e muito menos o estratégico, que é definir para onde você está indo, né, por que você está fazendo, e até quando você vai fazer aquilo, que é o pensamento de longo prazo. Então, no exemplo aí, a gente até tem que o estratégico, ele está relacionado aos empresários, que seria aí o presidente, sócios e diretores. Você tem o tático, que seria o administrador, gerentes, coordenadores, e o operacional, que é o técnico executor, que é o funcionário que você tem para poder estar atendendo algumas demandas, que normalmente é a quantidade maior de pessoas que a gente tem na empresa, conforme essa estrutura vai crescendo. E para que isso tudo funcione, a empresa precisa ter sistemas. Precisa ter sistemas para que funcione de uma forma correta. Então, o negócio, ele é um conjunto de sistemas, né? São conjuntos de elementos interdependentes, de modo a formar um todo organizado. Então, a empresa são vários sistemas. E agora a gente vai tratar um pouco de como desenvolver esses sistemas, de como você fazer para que você tenha sistemas na tua empresa que funcionem de forma correta. Primeiro passo, a gente precisa pensar que são esses 4 sistemas básicos dentro do negócio. É a estratégia, né?
de organização, a gente tem a estratégia de pessoas e a gente tem a estratégia de sistemas. Então, cada uma dessas estratégias, que é a parte do pensamento, vai ter que ter sistemas para que elas funcionem. Uma das coisas que eu gostaria que vocês fizessem, que faz total diferença nos negócios, é a parte organizacional. Como é que funciona a estratégia organizacional da sua empresa? Mesmo que você seja sozinho no seu negócio, você tem que começar a pensar ele, lembra, para ter 5.000 lojas. Então, você tem que estruturar a sua empresa para que isso seja uma coisa plausível, que você consiga entender como vai fazer para essas 5.000 lojas funcionar. Acredito que poucos de vocês conseguiram parar algum dia para bolar uma estrutura chamada organograma, que é dessa estrutura organizacional. Isso daqui é um modelo de organograma básico. Ele não está ainda, mas eu vou colocar ele lá também no Linktree para poder vocês baixarem, que é o seguinte: todo negócio tem acionista, certo? É quem começou o negócio, é quem investiu tempo, dinheiro, dedicação para que o negócio, buscou conhecimento para que o negócio começasse a acontecer. Então, esse topo que fica, na verdade, para o lado de fora da empresa são os acionistas. Lembra, a gente está pensando gigante, a gente está pensando como uma empresa que tem uma estrutura muito bem formada para vocês começarem a modelar. E por que eu falo isso? Se você ler livros falando sobre gestão financeira, gestão de negócios, a gestão financeira, por exemplo, tem gente que diz que não faz gestão financeira porque tem pouco dinheiro. Mas aí é que está um grande segredo. Sendo pequeno ou sendo grande, tendo muito, tendo pouco, você tem que fazer a gestão da mesma forma. Neste momento, você tem que focar em que sua empresa vai ficar grande. Você não pode pensar assim, quando a minha empresa crescer, eu organizo. Não é assim que funciona. Você precisa se organizar para que ela cresça. Entende? Então, pensa dessa forma. Se organiza para crescer. Pois senão você vai ficar pensando, se eu crescer, eu vou ter mais trabalho. Se eu crescer, eu não consigo dar conta. E isso vai te prejudicar. Isso vai fazer com que você não consiga crescer o teu negócio. Então, já pensa grande agora. Grande não, gigante. Pensa já em organizar. Como são os acionistas no meu negócio? Então, são as pessoas que colocaram dinheiro na empresa. Então, você normalmente é família, pais, com os filhos, irmãos, marido e mulher. Esses são os acionistas do negócio. E aí a gente tem que pensar, quem é que vai ser o presidente? Quem é que vai dirigir esse negócio? Né? Quem é que vai ser o comandante dessa empresa? Essa empresa tem que focar muito em entender. E quais são os papéis que o presidente vai desempenhar? Mais uma vez, gente, mesmo que você esteja sozinho no negócio, faz um exercício de entender quem vai ocupar cada papel. Porque à medida que você for crescendo, você vai ter que ir deixando isso para alguém. Isso vai ter que ficar para alguém fazer. Então, você já vai estruturando como é que aquilo vai funcionar para que você consiga sair da empresa e deixar as coisas funcionando. Você ir criando outros cargos. A empresa se divide basicamente em 3 grandes grupos, né? O presidente de marketing, a parte de operações e a parte financeira. Tudo mais está dentro disso ou subdividido disso, mas a gente tem essas 3 partes principais. O vice-presidente de marketing é a pessoa que vai ficar responsável por atender todas as sistematizações do negócio, né, de como é que a sua empresa vai fazer para atuar. Afinal de contas, o marketing ele começa e termina no seu cliente. O marketing está fazendo tudo para o cliente chegar na loja e ter um bom atendimento, chegar na loja e ter uma boa estrutura. Muitas pessoas acreditam que o marketing é só a parte de propaganda, de promover, e não é. O marketing é como você cria toda essa imagem, toda a identidade da sua empresa. Uma loja que você compra, que tem um cheiro. Ontem mesmo eu comprei um livro e tinha um cheiro especial naquele livro, porque a loja se preocupou em ter isso. A gente tem que pensar muito em como é que a gente vai fixar, então, a marca da empresa. Então, é chegar, ter uma limpeza muito boa, isso faz parte do marketing. O vestuário dos teus colaboradores, isso também faz parte do marketing. Tudo isso está relacionado a entender como é que a empresa funciona para atender o cliente da melhor forma possível. Um outro ponto é quem é que é o gerente de vendas? Quem é a pessoa responsável por buscar vendas? Vou aqui dividir com vocês. Teve um cliente meu, que é uma das estratégias que eu faço, é
bolar com ele o organograma. Sento com ele e peço, né? Me explica aí como é que está dividido o teu negócio. Vamos colocar aqui as caixinhas de quem está fazendo o quê. O cara dividiu tudo, ele tem uma meta de crescimento de vendas, e ele dividiu. Não, o presidente aqui sou eu. Aí eu falei com ele, quem que cuida do marketing? Quem que está cuidando, né, do negócio? Ele foi dividindo, operacional aqui, finanças aqui, fulano que faz isso, fulano faz aquilo, dividiu tudo. Show de bola. Aí eu perguntei a ele, vem cá, a pessoa de marketing, ela trata exatamente do quê? Do que é que ela trata? Ele me falou, ela trata das redes sociais, trata da propaganda, trata de conseguir, né, botar o pessoal com a farda. Show de bola, muito bom. Mas quem é que está responsável por trazer venda para o teu negócio? Quem é que vem trazer dinheiro para a empresa? Quem é que vai para a rua correr atrás para poder trazer novos compradores para você? Não tinha. Então, perceba que estruturou todo o negócio, mas não tinha sequer uma pessoa responsável por vender. Então, é aquela empresa que tira pedido, mas não tem uma venda efetiva, não tem uma ação de venda para que aconteça isso. Então, é muito importante vocês pensarem de como é que você vai formatar para que tenha essa pessoa, né? Quem é o gerente, quem é a pessoa responsável por isso. A gente tem também um gerente de propaganda e pesquisa. Por quê? É importante você ter uma pesquisa, porque vai te dar feedbacks de como é que está funcionando o teu negócio, como a empresa está sendo vista, como é a identidade da sua empresa. Isso tudo é muito importante estar linkado. Mais uma vez, o marketing acaba sendo o todo. O marketing é um contato que o teu funcionário faz com o teu cliente. O marketing é quando o cliente vai na tua loja e vê que a estrutura está bem feita. Isso é o marketing. É, digamos, o que a gente vê da porta para fora do negócio. Né? São as divulgações, as publicidades. Aí agora a gente vai para a parte das operações. O que é operação? É como é que eu vou fazer para operacionalizar meu negócio? Como é que eu faço para minha empresa funcionar? Como é que eu faço para essa parte do marketing estar acontecendo? Como é que eu faço para os processos acontecerem de forma correta para entrar dinheiro em caixa? Então, o presidente de operações é a pessoa que vai cuidar disso. É quem é o gerente de produção. E aí, produção, a gente pode ir também quem é que vai comprar produto, quem é que estabelece os serviços, quem é que cuida das instalações. Então, normalmente eu tenho produtos, né? Ou eu produzo dentro da empresa, ou eu tenho que comprar esses produtos. Eu tenho a parte de gerente de serviços, que é como eu oferto esse meu produto para as pessoas, né? Querendo ou não, hoje cada venda é uma prestação de serviço. Você tem que estar ali entendendo como é que funcionam as coisas, tem que estar com essa estrutura bem feita para a venda funcionar bem, né? Para o gerente de venda funcionar bem. Toda essa estrutura de como é que vai funcionar. Quem é o gerente das instalações? Minha empresa tem que estar com piso bom, tem que estar com iluminação legal. Então, para isso funcionar, eu tenho que ter uma pessoa responsável por cuidar das instalações de minha empresa. E depois eu tenho o gerente, o vice-presidente, né, de finanças, que dentro dos trabalhos dele você tem que ter gerente de contas a receber, que é quem vai estar preocupado de como o dinheiro está entrando na empresa, trabalhando as metas de venda, junto com o financeiro, né, o gerente, o vice-presidente de marketing, o presidente financeiro tem que estar sempre associado, que é normalmente o que dá um desequilíbrio, porque para vender mais, às vezes quer queimar o preço, para queimar o preço você quer não paga as contas. Então, eu tenho que entender como é que vai funcionar. Minha estratégia é preço, minha estratégia é de longo prazo. Como é que eu vou fazer para que meu negócio funcione? Então, isso daí tudo faz parte de uma conversa que tem que ter. E aí eu tenho que ter níveis hierárquicos dentro da empresa para a gente tomar decisão juntos. No final das contas, quem decide tudo é o presidente, mas ele tem que ouvir todos os lados, tem que entender cada cadeira que está ali representada para poder tomar as melhores decisões. Então, se é você e seu irmão, se é você e seu primo, se é você e seu amigo que está tomando conta do negócio, dividam quem é responsável por cada coisa. Fica mais fácil a relação. Disso daí tem uma outra ferramenta que é muito importante, que é você criar descrição de cada cargo. O que é que o presidente faz? O que é que o vice-presidente de marketing faz? O que é que o gerente de vendas faz? O que é que o gerente de compras faz? Então, tem que entender quais são os pontos todos que você tem. E aqui, no caso, é só um exemplo, né? Você vai ter negócios que vão ter mais coisas do que isso, né? Mais campos do que esse. Feito isso, você tem que pensar quais são as atividades que as pessoas têm que fazer. Qual é o principal motivo de eu ter essa pessoa trabalhando com isso? E como é que eu vou fazer
para poder medir se esse resultado da pessoa está funcionando bem. Então, isso daí vai tudo dentro da estratégia organizacional da empresa. Então, essa estrutura, né, organizacional vai fazer com que você tenha uma base sólida para tomar decisões e saber quem é que vai fazer o que dentro do teu negócio. Outra parte é a estratégia de sistemas. Então, os sistemas, na verdade, eles têm toda a parte, digamos, burocrática das coisas, né? Como é que eu vou fazer para que os processos sejam criados? Como é que eu vou fazer para que minha empresa tenha uma estrutura? Aqui tem um pequeno exemplo. Se fosse uma empresa que solicita créditos, não uma empresa crediarista, como é o processo? Então, o início recebe a solicitação de venda, o funcionário verifica a documentação, analisa a solicitação. Se o empréstimo foi aprovado, gera a documentação para poder liberar o empréstimo e aí vai para o final. Se o empréstimo não foi aprovado, o superintendente avalia essa recomendação, ele vai colocar ali se é uma exceção para ser aprovada. Se sim, gera o documento e vai para o final. Se não, o analista vai comunicar ao cliente que ele tem alguma pendência ou por algum motivo não foi aprovada aquela. Então, isso é um fluxo, é um passo a passo, é um processo. Como é que eu faço um hambúrguer? O pessoal do Boris, que é o nosso cliente, também tem lá. Tem um processo de como é que faz. Como é que eu faço o atendimento de um cliente? Como é que eu vou na casa instalar a internet para o meu cliente? Eu tenho um procedimento. Então, isso tudo são procedimentos que são feitos para que a pessoa tenha uma forma clara. E aí entra num outro ponto, que é a parte de gestão de pessoas. Porque a gente tem que ter as pessoas, né? Como é que os colaboradores percebem a cultura da empresa? As pessoas da empresa conseguem fazer o que você realmente determinou, o que vocês combinaram? Você leva a sério o teu negócio? Ou você dá sempre desculpa de que não está funcionando, que não está legal? Então, são esses pontos que a gente tem que ter. A estrutura de pessoas vai fazer com que, quando você vai contratar, você entenda qual é o perfil que vai ser colocado para cada vaga. Né? Como é que eu vou colocar um colaborador que não tem um perfil para uma vaga? Tenham muito cuidado. Prefiram pessoas de competência do que pessoas de confiança. Confiança é muito relativo. Competência que vai fazer com que sua empresa tenha uma tomada de decisão melhor. Vai fazer com que você tenha uma estratégia melhor para poder conseguir, de fato, fazer com que sua empresa seja produtiva. Que você tenha uma boa colocação no mercado, que você consiga fazer com que as pessoas entendam como é que funciona o teu negócio. Então, isso daqui está muito associado a como você leva a sério a tua empresa. Lembre-se do seguinte, a empresa é a tua extensão, a empresa é uma extensão tua, a empresa é uma forma como você enxerga o mundo. Você quer colocar isso para fora de alguma maneira e a empresa você pode fazer isso. Então, a estrutura, as pessoas que você tem na empresa têm que ser conectadas com o teu propósito e com teus valores. Se você não tem isso definido, você acaba atraindo colaboradores que não comungam das mesmas coisas que você. Então, fica muito difícil você atrair pessoas que entendam a cultura, que entendam o seu jeito de representar o negócio. Eu tenho uma parceria muito boa com a Elisandra Passos, por conta disso. A gente tem claramente quais são os nossos propósitos, quais são os nossos valores, e eles dão link. Então, as nossas competências se completam no atendimento dos nossos clientes, mas os valores e o propósito é muito próximo. Então, isso daí faz com que a gente tenha essa afinidade. Você fazendo, né, que é o passo lá do início, você vai ter isso dentro do teu negócio para que o colaborador entenda como é que você vai atrair ele ou não. Então, é muito, muito importante ter, né, o básico, né, os fundamentos mesmo que você tem do negócio. Então, todos esses sistemas vão ter que ser avaliados. Então, essa estrutura da empresa, né, a gestão do negócio, é gerir todos esses sistemas, é gerir a parte do organograma, é gerir a parte do fluxograma, é gerir como a sua empresa vai contratar e gerir, treinar as pessoas. Você não pode chegar para a pessoa, colocar ela lá para fazer um serviço sem dar o treinamento para ela. Eu dou sempre exemplo aqui junto com minha esposa, que ela às vezes ficava chateada que não tinha um resultado tão bom, por exemplo, com a limpeza da casa, porque a menina deixava de fazer algumas coisas. E eu sempre falava com ela, é óbvio para você,
Da mesma forma que a gente olha, às vezes, para o outro e fala, poxa, mas por que que fulano faz isso? Porque para ele é óbvio fazer daquela forma, não é óbvio para a gente. Então, essa estratégia de treinar os funcionários é deixar muito claro para eles o que é que eles vão fazer e o que é que você espera dele. Então, isso é fundamental. Você tem que deixar isso muito claro para eles. Colocar como é que você quer. Como é que a pessoa vai adivinhar como é que você gosta do feijão, do arroz? O arroz é com alho, sem alho, com cebola, bota folha de louro, não bota? Se você não deixou isso claro, né? Então, cada um tem um jeito de fazer. O interessante é que quando você consegue fazer essa estrutura, chamar pessoas para o seu negócio que sejam pessoas que tenham os mesmos propósitos, os mesmos valores, e colocar com que isso funcione dentro do teu negócio, você de fato vai ter pessoas que conseguem fazer o que tem que ser feito e às vezes até melhor do que o que você faria, porque a gente tem que estar preocupado, na verdade, é com o final, o resultado, a entrega. Não necessariamente a gente vai ter que ficar focado no processo. O processo foi criado e o processo tem que ser reavaliado sempre. É um modelo de inovação constante. Toda vez que você percebe que pode fazer melhor, você reavalia. Agora que eu estou terminando a apresentação, eu já estou pensando, poxa, isso daqui poderia ser feito de outra forma. Aqui eu poderia colocar um outro slide para poder ficar mais claro isso. E esse é um processo evolutivo, a gente está sempre pensando em fazer melhor. Só que a gente tem que pensar em fazer da melhor forma possível na condição que a gente tem hoje. Não ficar dependendo de situações que às vezes a gente não tem e também não busca criar para fazer ou deixar de fazer coisas. Todas as duas são opções. Você tem que sempre estar pensando, nessa condição que eu tenho, como é que eu posso fazer melhor? E isso vai sendo um processo constante. De tempos em tempos, você tem que estar fazendo essa reavaliação. E aí entra um papel fundamental, que eu vou falar aqui um pouquinho sobre o papel do líder. O que é que o líder faz dentro do negócio? A liderança, para Vicente Falcone, é fazer o certo com a equipe. E eu entendo hoje que toda liderança ela é feita através de conversas. É aquela máxima, né, que conversando é que se entende. Vamos pensar no seguinte, você tem um funcionário, você botou o funcionário lá para trabalhar na área de vendas. Esse funcionário teve um treinamento inicial e você colocou ele para vender. Passa a primeira semana, o funcionário não tem resultado nenhum de venda, mas você não fala nada com ele. Tem uma outra semana que passa, então já se vão 15 dias. O funcionário também não tem uma venda ainda dentro da meta que vocês pensaram para ele. E você também não fala nada com o funcionário. E aí deixa passar, passou 6 meses nessa questão aí. O funcionário não batia meta, não tinha uma condição muito boa, e aí acabava que você não conversou com ele hora nenhuma. 6 meses depois você chega para ele e fala, Joãozinho, tá demitido. E aí o cara fica sem entender nada. Fica assim, poxa, mas por que eu fui demitido? Ninguém nunca me falou nada se eu estava indo bem ou não estava indo bem. Então, é importantíssimo. O papel do líder é um papel de educador, de explicador. É um papel de desenvolvedor de pessoas. Tem que estar ali o tempo todo pensando em como fazer com que aquela pessoa colabore para que você, que é o dono do negócio, consiga fazer a tua expressão no mundo, né? Como é que você vai fazer com que aquele colaborador coloque em prática o que você combinou com ele? Isso é importantíssimo. Uma das práticas que eu tenho no negócio é a gente estabelece uma meta para um período maior, a gente estabelece um ponto de checagem com 6 meses e a gente faz aí uma avaliação a cada semana. Semanalmente tem que conversar com o colaborador, entender o que está sendo feito. Então, o papel do líder é desenvolver pessoas. E para desenvolver pessoas, a gente precisa se desenvolver, ter as competências emocionais aí bem trabalhadas, ter toda a parte de gestão, também conhecimentos técnicos trabalhados, para que você consiga explicar melhor para o teu colaborador. E, se for preciso, buscar ajuda, buscar apoio, né, chamar consultores para poder ajudar você a trabalhar determinados pontos. Então, nesse momento, a gente tem que estar sempre pensando em como desenvolver a empresa da melhor forma possível, e o papel do líder é esse. E o líder exerce o teu papel através de conversas, através de feedback, através de
desenvolvimento das pessoas, pensando sempre no desenvolvimento também da tua empresa. Bom, esses são os meus contatos, né? Meu nome é Tadeu, aí está meu telefone, que também é o WhatsApp, tem meu e-mail e tem o site da nossa empresa. Eu agradeço demais essa oportunidade, mais uma vez, Samara. Espero que eu consiga ter passado aí os fundamentos da empresa de sucesso para os teus seguidores e que seja bem proveitoso esse material para quem vai nos assistir aí. Compartilhe também para quem não assistiu, você olha, poxa, isso faz sentido para algum amigo teu que tem negócio, manda para ele também, que é muito importante. Então, um fortíssimo abraço e até mais.